No centro do seu corpo, escondido como uma relíquia sagrada, existe um osso que as antigas civilizações veneravam como a chave mestra da evolução humana. Não é o cérebro nem o coração, mas sim uma estrutura em forma de triângulo invertido na base da sua coluna, o osso sacro. Os egípcios o chamavam de osso de Ísis, os hindus o associavam ao despertar da Kundalini, e os xamãs andinos acreditavam que ele era a âncora física da conexão com o mundo espiritual. Mas aqui está o segredo que foi apagado da medicina moderna. Seu sacro não é apenas uma peça estrutural do seu esqueleto. Ele é um transmissor de energia cósmica, e a forma como você cuida dele neste exato momento pode estar determinando seu acesso a estados elevados de consciência, vitalidade e até mesmo aquela sensação inexplicável de propósito que tantos buscam. A ciência começa a confirmar o que os místicos sempre souberam. O sacro abriga uma rede neural única, conectada diretamente ao sistema nervoso entérico, nosso segundo cérebro intestinal, e a glândula pineal. Quando essa região está bloqueada, seja por traumas físicos, emocionais ou simplesmente por horas sentadas em má postura, você pode experimentar desde dores crônicas até uma desconexão persistente da sua intuição e criatividade. Pior, estudos em psiconeuroimunologia revelam que tensões no sacro estão ligadas a memórias celulares de medo e sobrevivência, criando um ciclo vicioso onde o corpo literalmente trava seu potencial espiritual para se manter em estado de alerta. Mas a verdadeira revelação, aquela que será totalmente desvendada no final desta jornada, é que o sacro é muito mais que um osso. Ele é o portal de acesso ao seu corpo de luz. Nas tradições esotéricas, essa região era considerada a porta dos mistérios, onde energias terrestres e celestes se encontram para criar o que os alquimistas chamavam de corpo diamante. Quando ativado corretamente, e você vai aprender exatamente como fazer isso, o sacro começa a vibrar em uma frequência específica que reorganiza seu campo energético, dissolve bloqueios ancestrais e abre caminho para experiências que a maioria das pessoas considera sobrenaturais. Desde visões clarividentes até a capacidade de manifestar a realidade com impressionante sincronicidade. A seguir, você descobrirá os 3 testes simples para saber se seu sacro está bloqueado. E quando chegarmos à 4ª e última revelação, tudo fará sentido. Você aprenderá uma técnica ancestral, recentemente validada por pesquisas em neurociência, que usa movimentos específicos do sacro para ativar o fluxo do líquido cefalorraquidiano, o óleo sagrado, que nutre seu sistema nervoso e amplifica suas capacidades psíquicas. Seu osso sacro guarda um segredo perturbador. Ele é o arquivo vivo de sua história não contada. Pesquisas revolucionárias em epigenética revelam que o tecido conjuntivo ao redor do sacro armazena informações ancestrais, traumas não resolvidos, padrões de medo e até fragmentos de experiências que transcendem sua vida atual. Os antigos xamãs sabiam disso e chamavam essa região de a pedra de registro da alma. Quando você sente aquela tensão inexplicável na base da coluna ao tomar decisões importantes ou aquele frio na espinha diante de certas pessoas, está testemunhando o sacro atuando como seu sistema de navegação intuitivo. Se ele estiver bloqueado, você perde acesso a 80% de sua orientação espiritual inata. A conexão entre sacro e glândula pineal forma o que os místicos chamavam de eixo sagrado. Estudos da Universidade de Stanford comprovam que movimentos específicos do sacro estimulam a produção de DMT endógeno, a molécula responsável por experiências transcendentais. É por isso que tantas tradições espirituais usam danças sacrais e movimentos pélvicos ritmados. Eles ativam esse circuito neural especial que religa o físico ao sutil. Você pode experimentar agora mesmo. Fique em pé com os pés na largura dos quadris e faça pequenos círculos com o quadril, imaginando que seu sacro é um cristal girando no sentido horário. Em poucos segundos, muitas pessoas relatam formigamento na coluna ou clareza mental súbita. Esse é o primeiro sinal de que seu eixo sagrado está sendo religado.
Os bloqueios no sacro frequentemente se manifestam como dores lombares crônicas que a medicina não explica, dificuldade em sentir prazer ou conexão emocional e aquela estranha sensação de não pertencer que persegue tantos buscadores espirituais. A boa notícia? Existe um protocolo simples de 3 passos usado pelos sacerdotes do Antigo Egito para liberar essas restrições. Respiração diafragmática profunda, ativando o segundo cérebro, micromovimentos pélvicos, estimulando o líquido cefalorraquidiano, e vocalizações específicas que ressoam nessa região. Juntos, esses elementos dissolvem as couraças energéticas, que limitam seu potencial. Em instantes, você descobrirá o ritual completo de ativação do sacro usado nas escolas de mistério de Eleusis. Uma sequência precisa que combina posturas arquetípicas, sons de poder e visualizações geométricas para reconfigurar seu campo energético em apenas 12 minutos por dia. Mas o verdadeiro segredo, guardado para o final, revelará como o sacro ativado pode se tornar sua porta de entrada para o que os físicos quânticos chamam de campo do ponto zero, o estado de potencial puro onde todas as possibilidades coexistem e onde você pode finalmente reescrever os padrões que mantiveram sua alma presa em ciclos repetitivos. Os mistérios de Eleusis guardavam um segredo que poucos iniciados compreendiam plenamente. O sacro humano é um cristal biológico programável, capaz de sintonizar frequências específicas da consciência cósmica. Quando ativado corretamente, ele emite pulsos eletromagnéticos na faixa de 8 Hz, a mesma frequência de ressonância da Terra e da glândula pineal em estado de recepção máxima. Essa descoberta explica por que os ritos de iniciação gregos incluíam sequências precisas de movimento pélvico, combinadas com cânticos vocálicos. Eles estavam literalmente reprogramando o sacro dos neófitos para funcionar como antena espiritual. O método completo, reconstruído a partir de manuscritos herméticos e relatos de iniciados, envolve 3 fases distintas que criam o que os antigos chamavam de o corpo de luz germinando. A primeira fase é a sincronização telúrica, deitar-se de costas com as solas dos pés unidas e os joelhos abertos, postura de borboleta, enquanto visualiza raízes de energia vermelha emergindo do sacro e penetrando no centro da Terra. Essa conexão terrestre é crucial, pois o sacro age como transformador energético, convertendo as correntes telúricas em formas utilizáveis pelo sistema nervoso. A segunda fase, a dança dos hemisférios, envolve movimentos circulares lentos do quadril, com atenção focada no ponto entre o sacro e o cóccix. Pesquisas revelaram que essa combinação específica cria coerência cardíaca e ativa o nervo vago, a superestrada da cura psicossomática. Mas é a terceira fase que contém o núcleo do mistério, a impregnação luminosa. Aqui, você aprende a direcionar o fluxo do líquido cefalorraquidiano, que os egípcios chamavam de orvalho celestial, usando apenas a intenção e microcontrações musculares. Quando dominada, essa técnica produz uma cascata de efeitos, desde a liberação de neuropeptídeos curativos até a ativação de padrões dormentes no DNA. Os relatos dos templos descrevem iniciados experimentando visões espontâneas de suas vidas passadas, capacidades telepáticas temporárias e um estado de graça indescritível, fenômenos que a neurociência moderna associa à ativação simultânea do sistema límbico e do córtex pré-frontal. Na revelação final, você descobrirá como esses ritos antigos escondiam uma tecnologia ainda mais profunda. O segredo para reprogramar seu campo morfogenético através do sacro. O momento chegou para desvendar o segredo mais bem guardado. Seu osso sacro não é apenas um receptor de energias espirituais, mas um gerador quântico capaz de reescrever sua realidade em nível subatômico. As escolas de mistério esconderam essa verdade sob o símbolo do caduceu, as 2 serpentes entrelaçadas que representam o fluxo ascendente da Kundalini, mas que na verdade ilustram o campo toroidal único que seu sacro ativado produz. Pesquisas recentes em física de plasma revelaram que o tecido conjuntivo ao redor do sacro contém cristais de apatita, que quando estimulados corretamente,
emitem fótons coerentes, literalmente transformando seu corpo em uma fonte de luz biofotônica organizada. A técnica suprema que você aprenderá agora foi chamada pelos alquimistas de a impressão do selo solar. Sente-se em posição de lótus ou semilótus e coloque a ponta da língua no palato superior. Visualize seu sacro como um sol miniatura irradiando luz dourada, enquanto faz contrações rítmicas suaves dos músculos do assoalho pélvico, 1 segundo de contração, 3 segundos de relaxamento. Na 7ª contração, mantenha a atenção enquanto imagina essa luz subindo pela coluna como um fio diamantino, passando por 7 pontos específicos correspondentes às glândulas endócrinas. Quando a energia alcançar a pineal, você experimentará o que os místicos descrevem como o despertar do olho interno, uma reorganização instantânea da percepção onde tempo e espaço se tornam maleáveis. Esse estado de consciência expandida permite algo extraordinário: reprogramar memórias celulares através do que a ciência moderna chama de ressonância mórfica. Traumas ancestrais, padrões limitantes e até predisposições genéticas podem ser reescritos quando seu sacro entra nesse modo de coerência máxima. Os relatos dos templos egípcios falam de iniciados que, após dominar essa técnica, conseguiam curar doenças crônicas em uma única sessão ou acessar conhecimentos de civilizações perdidas, fenômenos que agora entendemos como resultado da ativação do DNA lixo, que responde diretamente aos campos eletromagnéticos gerados por um sacro plenamente ativado. Mas a verdadeira magia acontece quando você transcende a técnica e se torna a própria expressão do sacro iluminado. Seus movimentos adquirem uma graça fluida. Suas palavras passam a carregar poder criativo e sua presença física emite uma frequência que reorganiza os espaços e pessoas ao seu redor. Você não precisa mais buscar a espiritualidade. Ela emerge naturalmente de dentro para fora, através desse osso sagrado que os antigos reconheciam como a âncora física da alma. Este não é o fim, mas o começo de uma nova relação com seu potencial ilimitado. Cada passo que você der daqui em diante será sustentado pela sabedoria do sacro ativado, seu guia interno infalível, sua conexão direta com a matriz criativa do universo. E quando olhar para trás, entenderá que todas as dores, todos os desafios e todas as buscas foram necessários para trazê-lo a este exato momento. O instante em que você se lembra finalmente como é viver como um ser humano plenamente desperto, com um pé no mundo físico e outro nas dimensões sagradas que seu sacro agora pode acessar à vontade.